Olá, se você estuda inglês e está interessado em conhecer o inglês com fonética, você está no local correto. Bem, nessa série de vídeo nós vamos fazer um esclarecimento completo sobre o uso do IPA, International Phonetics Alphabet. O que é isso, para que serve? Esta é a aula número 2. Se você não assistiu, está aqui pela primeira vez, nós temos a aula 1 e vamos ter mais a aula 3, 4 e 5, ou seja, nós vamos fechar todinho o conhecimento sobre o IPA, o que é o IPA e para que ele serve. Bem, mas antes eu gostaria de falar alguns assuntos que você possa perguntar e que já perguntaram nas redes sociais. Por que é que não se ensina esse alfabeto fonético nas escolas, nos cursos de inglês? Bem, tem várias ideias ou várias posições. Uma delas é que as franquias elas têm um método próprio e não deixam com que esse curso de fonética ou a iniciação ou esse básico da fonética através do IPA seja ensinado. Esse é o método deles. Nas escolas tradicionais do governo, obviamente o interesse é apenas na gramática do inglês. E nós vemos que a importância grande de você entender, você saber falar corretamente e, por consequência, entender o que está sendo falado. Então, há uma frase muito interessante. Pessoas que estudam 2, 3, 4, 5 anos em escola e conseguem entender apenas 50% do que é falado em inglês. Isso, ao nosso ver, exatamente está faltando você ter um conhecimento pelo menos básico da fonética da língua inglesa. Então, nesse IPA, nós estamos aqui exatamente para te mostrar o conhecimento básico que você deve ter para que você consiga falar corretamente e, por consequência, ouvir e entender. Então, nós vamos aqui nessa segunda aula fazer um esclarecimento para que não deixe esse vídeo muito longo. Nós vamos ter a aula 3, a aula 4 e a aula 5 sobre o IPA. E fora esse vídeo, nós temos mais uma série de vídeos sobre fonética da língua inglesa, fonética e fonologia. Tá? Então vamos lá, vamos mostrar aqui um pouco sobre o IPA. Bem, vamos lá, esse é o nosso quadro, né, o inglês com fonética, e vamos ao IPA. Bem, esse é o quadro geral do IPA, o Alfabeto Fonético Internacional. Esse está revisado em 2019, ou seja, ele tem sempre feito algumas revisões, obviamente não das línguas em que já está aqui grafadas, mas de línguas, outras línguas e outros sons. Então, o IPA é igual uma tabela periódica, porém voltado ao ensino dos sons das línguas. Bem, aqui é um quadro completo. Ele obviamente tem muitas informações. Para se ter uma ideia, aqui tem basicamente todas as línguas que já se foram colocadas, né, obviamente, do mundo, ou seja, todos os sons, ou seja, a padronização de alguns sons para que você possa falar corretamente uma língua e entender. Então, esse é o quadro geral, porém, nós vamos nos apegar com apenas do português e do inglês. Basicamente, as nossas consoantes, elas são pulmônicas, ou seja, o som sai dos pulmões, porque tem outras línguas que usam outros tipos de som, que não é o caso de nós abordarmos. Aqui é o quadro em que nós vamos fazer uma explicação passo a passo, qual que é o tipo de som e o tipo de movimento que você vai fazer com os lábios, com a boca. Lá em cima é
bilabial, lábio dental, dental, alveolar, pós-alveolar, retroflexo, palatal, velar, uvular, faringeal e glotal. E aqui o tipo de som, como é que ele sai. Ela é plosiva, nasal, vibrante, tap ou flap, fricativa, fricativa lateral, aproximante, aproximante lateral. Tá? Não precisa se assustar, porque nós vamos usar poucos dessas técnicas na nossa língua, tanto portuguesa quanto inglesa. Essas são as consoantes. E nós temos as vogais. As vogais também, para se ter uma ideia, são as vogais de todas as línguas já cadastradas aqui no IPA. Então nós temos as vogais em que nós temos a movimentação tanto da boca e como da língua. Ou seja, aqui tem um quadro muito interessante a qual vamos também abordar e mostrar som a som do português e do inglês. Aqui já está grafada algumas no IPA sobre a língua portuguesa, que está grafada, que nós vamos explicar o português e do inglês. Aqui são as consoantes. Aqui são as vogais, como são faladas no português. Bem, então, nesta aula, apenas para você tomar uma ciência das consoantes e das vogais, para que você possa ter essa primeira noção, e na próxima aula nós vamos entrar a fundo, ou seja, mostrar cada som, tanto do português quanto do inglês, como que ela é falada e como que ela é sonora, como que você fala e como você vai ouvir para que você possa entender. Então, se você já ouviu as outras aulas, parabéns. Se não ouviu, fique à vontade. Nós temos a aula 1, 2, 3, 4 e 5 sobre o IPA, muito importante para o desenvolvimento do seu inglês. O seu inglês com qualidade sonora e com qualidade de você entender também. Um abraço e até a próxima aula.